Hi everybody and welcome back! Sejam muito bem-vindos, quarto ano, à nossa aula do dia 25 de junho de 2020. Como é que vocês estão, meus amores? Semana passada nós já fizemos os nossos simulados, não é? Tava facinho? Eu sei que tava bem bacana, gente. Eu recebi muitas mensagens da galera dizendo que tava bem tranquilo o simulado de inglês, que tava bem tranquilinho de fazer, era só lembrar das coisas que eu tinha falado. Fiquei muito feliz de receber todos esses comentários, viu? Quarto ano, de verdade. Hoje nós vamos falar sobre a Lesson 12, Rules, Agreement and Laws. O que é isso, galera? Então, eu vou começar aqui falando, sem livro, sem nada, vamos só começar olhando, então, as palavras que nós temos no The title of the lesson, no título da nossa lição. Nós temos aí rules, que são regras, rules, agreements, são acordos, então momentos que você pode estar fazendo de pequenas regras dentro de algum local, depois a gente vai falar mais sobre isso, e laws, que são leis. E qual é a diferença entre eles? Rules são regras que alguém impõe para você. Então, por exemplo, na escola, é regra todo mundo estar com uniforme. É uma regra, é uma rule, uma regra. Não é uma regra oficial do país, mas é uma regra daquela instituição. É a regra da escola, então a gente tem que seguir, ok? Agreements são acordos que a gente faz dentro da sala de aula. Então, existem salas de aula onde você pode utilizar o seu telefone celular. É um acordo. Assim como também existe o acordo de que você não pode pegar nunca o telefone celular. Isso vai depender muito dos acordos que se tem em cada sala. Em algumas escolas, esses acordos eles são padronizados, ou seja, toda escola segue esse acordo. Mas algumas escolas não. E também vai depender muito do segmento que você está. Se é ensino infantil, Fundamental 1, que é o caso de vocês, Fundamental 2 ou ensino médio. Também tem diferença até mesmo no ensino superior, na faculdade. Então os agreements eles vão variar bastante de um lugar para o outro. E as laws, elas vão aparecer, não é law a boneca, tá, garotas? Laws, aqui nesse caso, são as leis. E elas vão aparecer quando essas regras, elas são oficiais do país. Então, cada país tem a sua lei, né? Every country has the laws. Every country. Todos os países têm leis diferentes, inclusive algumas leis bem parecidas. Nesse caso, gente, são leis oficiais, são leis que não podem ser quebradas, porque senão você vai perder o seu direito. E qual deles? O direito à liberdade. The liberty right. O direito à liberdade. Ou seja, você going to jail. Vai pra cadeia, vai ser preso. Ok? Então esses são os 3 pontos que a gente vai trabalhar hoje, vai entender e conversar um pouquinho hoje, quarto ano. E as páginas que o tio vai usar são as 61, 265 e o Grammar Summary lá na página 151. Então, everybody please open your book, page number 61. I will open my book too. 61, right here, 61. E lá na nossa página 61, nós já vamos começar com mais uma parte da nossa história, Around the World in 80 Days. A volta ao mundo em 80 Days. Continued. Então, galerinha, eu vou ler com vocês esse trecho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque logo depois desse trecho, nós já vamos fazer a nossa primeira atividade da aula, que é a atividade sobre esse texto, como todas as vezes a gente vai fazendo. Belezinha, quarto ano? Let's go, let's start. Vamos começar. Around the World in 80 Days. Continued by Jules Verne. It's 24th October, foggy, Passepartout. The princess and the guide finally arrive in Allahabad.
rocking and shaking. They are very tired. Fogg tells the guide, "Thank you very much for helping us. You can keep the elephant." "Thank you so much, Mr. Foggy. You changed my life," says the guide. Foggy and Passepartout take the princess to the shops and buy some clothes. Foggy thinks, "What a beautiful woman." Mm. They finally get on the train to Calcutta. On the train, she speaks for the first time. E aqui eu vou parar. Até agora, onde é que a gente tinha parado a nossa história? Na última aula, antes disso tudo, antes das férias, a gente tinha acabado de salvar a princesa, porque ela ia morrer. Pela cultura lá da tribo dela, ela teria que morrer, já que o príncipe também morreu. Então, gente, com isso, como eles saíram correndo, doido e tudo mais, depois de alguns dias eles chegaram então na cidade de Allahabad. Sorry, errei o nome. É indiano, gente. Meu indiano não é tão bom assim. Vamos lá. Allahabad. 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 Tão bonito, né? Vamos lá, todo mundo. Allahabad. Valeu. Então eles chegaram lá naquele lugar com a princesa salva, né? Ela não morreu. Só que ela não tava, ó, saying nothing. Ela não estava falando, ó, nothing. Ela só ficou calada e quieta durante muito tempo. Afinal, gente, ela quase ia morrendo. Aí veio um monte de gente que ela nunca viu na vida, salvou ela e tava levando ela para um outro lugar que ela também nunca viu na vida. Então ela tava muito assustada. She was very scared. Ela tava muito assustada. Ela não tava entendendo nada, porque, poxa, ela foi salva, ótimo, uhul, I'm so happy, eu não vou morrer, uhul. Mas ela nunca viu essas pessoas na vida, ela nunca tinha visto o Fogg, nem o Passepartout, nem o guia que tava com eles, ela nunca tinha visto ninguém. E ela foi pegada de um lugar e levada pro outro. Olha que loucura. Mas aí o que aconteceu? Eles então chegaram nessa cidade, Allahabad. Aprendi! E aí, o Fogg desceu do Elephant e falou assim pro guia dele, né? Pro guide. You keep the elephant. Você pode ficar com o elefante. Eu paguei por ele mesmo, fica aí com ele. O cara, o guia, gente, ele ficou so happy. Wow, thank you, obrigado, thank you. E aí aí todo mundo ficou olhando assim. Legal. Depois disso, o Fogg e o Passepartout levaram a Princess, que até agora a gente não sabe nem o nome dela, porque ela ainda não falou. Ela simplesmente não falou nada até agora. Levaram ela para buy clothes. Afinal de contas, ela estava com uma cloth de cerimônia, porque ela ia morrer junto com o príncipe. Então ela não estava muito bem vestida. Então eles foram comprar clothes para ela poder mudar de roupa, todo mundo bonitinho, até que depois disso tudo eles entraram no train. Esse train estava indo para Calcutta, ok? Então, nessa hora, quando eles já estavam no trem, todo mundo indo para Calcutta, a Princess talk for the first time. Então ela talk pela primeira vez, ela disse o seguinte: My name is Mrs. Aoda. Thank you for helping me, but I don't know what to do now. I can never go back home, said the princess. You can take you to Hong Kong, says Foggy. Thank you. I have a cousin there, says Aoda the princess. When they arrives in Calcutta on 25th October, they are very tired. Again, de novo. When they arrive, then a police officer stopped them. The police officer say, Mr. Fogger, come with me, please.
Your friend too. He takes the three of them to see a judge in a court. E eu vou parar novamente aqui. A Oda fala o seguinte, gente. Ela vira assim... Prazer, meu nome é Oda. E obrigado por me ajudar. Eu não vou morrer mais, mas... eu não sei o que eu faço. I can never go back home. Eu nunca mais vou poder voltar pra minha família, pra minha casa. Nunca mais vou voltar pra lá no lugar onde eu tava, onde eu nasci, onde eu vivi, onde tinha os meus amigos. Ela ia morrer também, né, gente? Então, assim, ela realmente não tinha como voltar de jeito nenhum. O Fogg falou o seguinte: olha, a gente tá indo ali pra Hong Kong, se você quiser eu te levo. E aí, bora? Ela, olha, ok. I have a cousin there. Eu tenho uma prima lá. Então, tá, eu vou. Foram, viagem, demorou um dia, porque eles estavam no dia 24th. Eles chegaram no dia 25th. Então, demorou esse dia. Eles desceram do trem, chegaram em Calcutta. E aí um police officer chegou lá pro Fogg e falou assim: hey, Fogg, stop. Come with me. Vem comigo. O seu friend também. Vem comigo. E aí foram os três, que a Oda não ia ficar sozinha. Foram os três, então, ver um juiz. Como assim, gente? Mas por quê? Por que um juiz? Vamos descobrir agora. Vou finalizar a história com vocês. Remember the detective, Mr. Fix? He is in Calcutta. He is in the court. But Foggy and Passepartout don't see him. Don't see. Don't see. The judge says, you must go to jail. You broke the rules in the temple. In a jungle? Asked Foggy. No, in Bombay. And he puts Passepartout's shoes on the table. Passepartout is very shocked and sad. Vou parar aqui novamente. Galera, vocês lembram do Mr. Fix? Então, ele é um detective. E ele tá em Calcutta. Ele chegou antes, inclusive. E quando ele chegou em Calcutta, ele foi então até o juiz, até a corte. E falou o seguinte: ó, eu estou investigando esse povo. Um deles entrou no templo lá em Bombay. Com o que, gente? Que ele não podia ter entrado? Exactly, com os sapatos. Lembra que o Passepartout fez isso? E aí eles estão achando que é o Fogg. Porque o Mr. Fix quer incriminar o Mr. Fogg. Por quê? Porque ele acha que ele é o thief lá da Inglaterra. Ele é o ladrão do banco. Então tá bom, vamos lá. E aí quando ele chegou lá na corte, o juiz falou: hey, we going to jail. You are going to jail because you break the rules. Porque você quebrou uma regra no templo. Aí ele já pensou logo: meu Deus, eu salvei a Oda, eu quebrei a regra do templo, ele vai tentar me prender por causa disso. Aí ele pergunta: foi lá na jungle? In the jungle? Lá na floresta? Lá no meio da selva? Ele falou: no, in Bombay. Aí ele: tá, mas não fui eu não. Aí o juiz pegou o sapato do Passepartout, colocou assim em cima da table dele lá do local, e ele falou assim: ó, tá aqui a prova. Nessa mesma hora, o Passepartout ele ficou shocked and sad. Very sad. Vamos continuar? Vamos finalizar aqui? Vamos lá. Before the jungle calls the next case, Fogg says, I offer bail. Well, you have that right. 2,000 pounds, says the judge. Fogg gets 2,000 pounds from his bag and pays the bail. Detective Fix gets really angry. E o que aconteceu? O juiz então determinou que é culpado, acabou, vão pra prisão e o Mr. Fogg falou assim: ei, eu tenho direito à fiança, eu quero saber qual é a minha bail, a minha fiança.
Como é que eu posso pagar para poder sair da prisão? Ele falou assim, ok, você pode. Você só tem que pagar 2.000 pounds, que é a moeda de lá. E aí ele virou assim, tá bom, eu pago. Ele abriu a bolsa dele, tirou 2.000, entregou pro judge e falou assim, tchau. E foram embora. O Detective Fix, ele ficou very angry, porque ele queria muito prender o Mr. Fogg e não conseguiu. Ok? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuar nos próximos dias. Refresh your memory. Pass the page, vai virar a página para a página 61. Nós temos uma activity right here, que é a mesma que está aí no slide na tela de vocês. And how much do you remember from the story? Quanto é que você lembra dessa história? What is false about the story? O que é falso sobre a história? Letter A. The princess needed to buy clothes. A princesa ela precisava buy clothes. Fogg gives the elephant to the judge. Então o Fogg ele deu o elephant para o judge, para o juiz, judge. Letter C. Mr. Fogg talks to the judge in Calcutta. Então Mr. Fogg conversou com o judge lá em Calcutta. The princess has a cousin in Hong Kong. A princesa tem uma prima lá em Hong Kong. Fogg, Passepartout, the princess and the guide arrive. Eles chegaram. Very tired in the city. Bastante cansados na cidade. O que isso é falso, gente? Yes, exatamente. O Fogg ele não deu o elefante para o juiz. Ele deu para o guia que tinha ajudado ele antes de ele até ver o juiz. Então, a resposta certa é a letter B. Ok? Let's start. Agora, galerinha, eu quero apresentar para vocês uma parte que lá na aula 1 a gente já viu e aqui eu vou falar com muito mais força, muito melhor para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre rules, principalmente rules and society and the class. São regras de etiqueta na sociedade e também na nossa sala de aula. Eu vou reapresentar para vocês esses 6 primeiros que estão aí embaixo. Um por um, vou ler para vocês e eu vou traduzir e contar para vocês quando é que a gente pode utilizar cada um deles, ok? Vamos lá. Number 1. Treat others as you would like to be treated. Então, trate os others, as outras pessoas, as you, como você would like, gostaria de ser treated, tratado. Então, como é que você gostaria de ser tratado? Com violência, com xingamento, ou com amor, com carinho, com amizade? Então, trate as outras pessoas do jeito que você gosta de ser tratado, ok? Segundo, número 2, number 2. Respect other people and their property. For example, nor hitting, nor stealing. Então, respeite os outros, assim como a gente já falou no number 1, mas também respeite a propriedade deles, aquilo que é deles, o que é de posse deles. Então, você não deve quebrar as coisas, nor hitting, not stamping, sem chutar, sem nada. E também você não deve stealing, roubar nada de ninguém. Ok? Terceira. Laugh with anyone, but laugh at no one. Ria com todo mundo, brinque com todo mundo, fique feliz com todo mundo, mas nunca, jamais, laugh, do coleguinha. Nunca ria de um outro colega. Não faça bullying com esse outro coleguinha. Ok? Number 4. Be responsible for your own learning. Seja responsável pelo seu own learning, seu próprio aprendizado, que é o que vocês já estão fazendo. Sempre estando presente nas nossas aulas, perguntando, tirando dúvidas, não esperando que a mamãe e o papai avisem, ei, bora, tá na hora da aula. Não, vocês já sabem o horário da aula todos os dias, tanto via Zoom
como via YouTube. Então vocês devem chegar e falar: olha, mãe, eu não entendi isso, posso ligar pro tio? Ou então, olha, mãe, eu quero assistir essa aula, será que já saiu? Vamos dar uma olhada? Então seja responsável pelo seu aprendizado. Não espere que a mamãe, o papai, o professor que fique perguntando para vocês se vocês já fizeram. Vão lá, gente, e já façam, ok? Number 5. Come to class and hand in a segment on time. Então, esteja presente nas nossas aulas e sempre que não puder, mas faça as atividades em dias, tire as dúvidas de vocês, sempre tenha um compromisso com o aprendizado de vocês. É vocês que estão aprendendo quarto ano, ok? And number 6, número 6, do not disturb people who are working. Nada de ficar atrapalhando as pessoas que estão trabalhando. Ah, tio, então eu não posso fazer pergunta para você, porque você está trabalhando, é diferente. Porque o meu trabalho é tirar sua dúvida. Então você ter dúvida para eu tirar já é o meu trabalho. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: você está vendo sua mãe e seu pai trabalhando, fazendo outras coisas, e você vai lá e fica chorando, fica atrapalhando, fica batendo na mamãe e no papai, sem poder, sem nada assim, entendeu? Então não atrapalhe as pessoas que estão trabalhando, ok? Sempre pergunta. Você precisa fazer alguma coisa? Pergunta para a pessoa. Ele vai te falar se você vai estar atrapalhando ou não, ok? Embaixo nós temos algumas rules de sala de aula, gente. E alguns, na verdade, essa parte a gente já vai chamar de assignment. São alguns acordos que a gente faz na sala de aula. Eu vou mostrar para vocês um por um, vou dizer para vocês um por um, e a gente vai conversando sempre sobre eles. Detalhe, gente, eu já vou propor para vocês uma atividade agora. Eu quero que vocês pintem qual desses assignments, qual desses acordos você gostaria de ter quando a gente voltar às nossas aulas. Então, lá na sala de aula, como é que você acha? Quais desses assignments você acha que a gente deveria voltar a ter? Qual deles que é importante para a gente ter uma boa aula? Então, eu vou explicando cada um deles. Aquele que você acha que deveria ter, você pinta, ok? Let's paint, alright? Always work hard. Sempre trabalhe bastante. E esse trabalho para vocês pode ser estudar muito. No meu caso, aprender muito para poder ensinar vocês. Ok? Próximo. Concentrate. Tenha concentração. Concentrate. Listen to others. Listen to others. Escute os outros. Use kind word. Use. Então, toda vez que a gente for falar use, é o verbo use. Use kind words. Kind words são palavras gentis, palavras de afeto, onde você não vai ofender o seu coleguinha, ok? E nenhuma outra pessoa, não só o colega, como também os adultos. Respect each other. Isso tem muito a ver com o anterior. O respect each other é respeitar uns aos outros. Então sempre respeite o seu colega, o seu professor, seu pai, a coordenação, a diretora, o seu pastor ou padre. Então respeite todo mundo. Às vezes a gente pode não concordar com o que o coleguinha está falando, mas isso não quer dizer que a gente tenha que faltar com respeito, falar palavras feias, brigar. Não precisa. Você pode falar que não concordou de uma forma gentil. Listen to the teacher and adult. Então sempre listen, escute o seu teacher e o adult. Geralmente, quase sempre, eles estão dizendo alguma coisa para o bem de vocês. De verdade. Always tell the truth. Sempre diga a verdade. Sempre. A verdade, gente, pode ajudar muito todo mundo. Sempre. Sempre. Share with others. Share é o verbo compartilhar. Então, share with others. Compartilhe com os outros o seu material, palavras legais, seu brinquedo. Mas cuidado e respeite a propriedade do coleguinha. Se eles
compartilhou com você, então, por favor, tome cuidado com o que ele compartilhou com você, ok? Finish our work in time. Finish. Acabe o seu trabalho, a sua atividade, o seu exercício em tempo, no tempo bom. Não fica olhando pro teto, conversando, atrapalhando. Não. Faça suas atividades em tempo. Line it up quickly and smartly. Que isso, gente? O que é line it up? Line it up significa alinhe-se, ou seja, sempre tem acordos com os seus amigos, com os seus professores. De que forma? Quietly, calmamente, and smartly, e com inteligência. Keep the classroom tight. Keep the classroom tight. Mantenha a sua sala de aula sempre limpa, organizada. Be a good friend to everyone. Seja um good friend, um bom amigo, uma pessoa legal para todo mundo. Você pode não gostar de algumas pessoas, isso não é um problema exatamente. Você não pode ser rude com as pessoas, nem grosseiro, ok? Sempre seja um good friend, um bom amigo. Respect other people's property. A gente já até falou lá em cima no outro slide. Respeite a propriedade do seu amigo. Então, os objetos que são de posse do seu amigo. O livro, o lápis, a borracha. Not stealing. Sem roubar e sem quebrar as coisas do coleguinha. We keep our hands fit to ourselves. Mantenha suas mãos e suas pernas, seus pés, em vocês mesmos. Tio, o que isso significa? Eu não vou tirar minha mão para dar pro coleguinha. Não. Mas existem alguns coleguinhas que gostam de colocar o pé pro outro cair. Isso não é legal. That's not okay. Existem coleguinhas que gostam de ficar batendo no outro coleguinha. That is not okay either. Então mantenha suas mãos e seus pés bem perto de você mesmo, sem fazer bullying com o coleguinha. Próxima. Show good manners at all time. Demonstre boas maneiras, seja educado o tempo todo. All times, o tempo todo. Take care of our equipment. Take care é o verbo cuidar. Então cuida muito bem de todos os nossos equipamentos. Tanto os equipamentos da sala de aula, como a carteira, a mesa, o lixeiro, the desk, the table, the garbage can, all of them, and your house too. E os equipamentos da sua casa também. Anyone, qualquer um. Então, tome cuidado. Put your hands up if you want to speak or to answer. Então, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Levanta essa mão aí. Se você quiser speak, falar, ou answer, responder. Tidy the classroom when we have finished work. Então mantenha organizado toda a sua sala de aula quando você finish. Quando você terminar de trabalhar, ou então de ter a aula naquele dia, de fazer uma atividade, ok? Treat people that you would like to be treated. Mesma coisa lá em cima. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Treat é o verbo tratar. Bring the right equipment to our class or our lessons. Traga o equipamento correto, as coisas corretas, por exemplo, que a professora pediu, that the teacher asked you to take, or the other teacher like me. Então, o que a art teacher pediu para você? O que a professora de artes pediu para você trazer? Você leva tudo certinho, não precisa fazer... E se tiver dúvida, galera, você pode perguntar para o professor, ele vai te ajudar, ok? Então, nós chegamos ao nosso ponto mais importante da aula de hoje, que é o imperative. O imperativo, são algumas ordens que a gente pode fazer, que a gente tem como obrigação seguir na maioria das vezes. Então o imperative ele sempre vai ter essa ideia de ordem. E aí nós temos duas formas do imperativo: affirmative
and negative. A forma afirmativa, você vai utilizar o verbo do jeito que ele é, normal, bonitinho. Exemplo aqui, stand up please. Então, levanta meu povo, uhul, stand up. E a forma negativa, nós devemos colocar o don't antes do verbo. Então ele vai ficar don't fight, por exemplo. Não brigue, não brigue. Don't fight. Ok? Com isso, galera, eu quero mostrar para vocês o Grammar Summary lá na page number 151. Coloca aí na page number 151, eu também vou colocar no meu livro aqui. Enquanto vocês estão colocando, eu vou apresentar para vocês o tema de hoje. Nosso tema, ele é bem pequenininho, é só essa parte aqui, nessa página 151. E ele vai falar um pouquinho do imperativo para vocês. Quando é que a gente vai utilizar o imperativo? Olha só. We use the imperative to give orders and instructions. Então a gente vai sempre utilizar o imperativo para falar de duas coisas. Orders, como eu já tinha falado antes, algumas ordens, and instructions, e alguns tipos de instruções. Sabe onde é que a gente acha bastante imperative? Cookie recipe. Receita culinária. Porque lá sempre fala, adicione, misture, despreze, jogue fora, coloque no forno. E todos esses verbos que começam essa frase são formas de imperative. Então nós temos aqui alguns exemplos, olha só. To make the imperative sentence, we use the base form of the verb. Então, para a gente fazer um imperativo, nós vamos usar a forma básica do verbo. Essa é a sua forma afirmativa. For example, nós temos alguns exemplos aqui embaixo. Pay attention to the teacher. Presta atenção no seu teacher. Organize your material. Organize o seu material. Throw the paper in the garbage. Throw. Jogue o papel lá no garbage, lá no lixo. Então, isso tudo, gente, é para affirmative. Mas na sua forma negative, nós devemos colocar a forma don't antes do verbo. Então fica, don't use the cell phone in class. Não use o telefone celular na sala de aula. Don't run here, please. Don't run. Don't run. Não corra, please. Por favor. Don't do that. Não faz isso, meu povo. E essas frases aqui em cima também podem estar na negativa. É só a gente colocar o don't antes do pay, o don't antes do organize, o don't antes do true. Tio, é sempre don't? Sim, nesse caso sim. Sempre don't. Ok? Com isso, nós vamos então para a nossa activity, o nosso homework da page number 65. Página número 65. Eu vou explicar para vocês como é feita essa questão. Bastante atenção, por favor. Você pode colocar o seu livro na página 65. Quando já tiver tudo ok, você pode voltar aqui para a gente poder conversar. Então, acha que é a página 65, 65, and pay attention in me. Presta atenção em mim agora. Pay attention in me. Olha só o imperativo. Pay attention to the teacher. Presta atenção no professor. Vamos lá. Olha o que a questão fala. Match the sentence into the correct picture. Add don't when necessary. Então você vai ligar esses 4 pontos para esses 5 pontos. Que na verdade esse daqui está sozinho. Então esses 5 imagens para os seus imperativos. Alguns deles não pode ser utilizado, não pode ser feito dentro da sala de aula. E quando você não poder fazer isso, você vai utilizar o don't aqui nessa linha que tem no começo de cada uma das frases. Se você vê que é uma coisa boa, se é uma coisa que você deve fazer, então não coloca o don't. Mas se for uma coisa ruim, que você não pode fazer, coloca o don't. Eu vou ler com vocês aqui agora quais são cada uma dessas aqui em inglês, ok? Eu vou traduzir também, vou falar para vocês como é que é. She began in the classroom. She began in the classroom. O verbo to began
ou só chill é o verbo mascar. E gum é exatamente. É isso aí mesmo. O famoso chiclete. Então, she began in the classroom. Você pode fazer isso? Yes or no? Se for yes, você deixa do jeito que tá e liga até a menina que está she began. Mas se não for, você continua ligando para ela e coloca o don't no começo daqui dessa linha. Então, don't chew again in the classroom. Não masca chiclete aí na sala de aula. Vamos pro próximo. Throw paper on the floor. Throw, jogar o paper no floor. Floor, gente, é o chão. Pode ou não pode? Você vai procurar qual é a pessoa que está fazendo isso, vai ligar e, se poder, deixa do jeito que tá. Se você acha que não pode fazer isso, coloca o don't. Próximo. Respect older people. Respeite as pessoas old, as pessoas mais velhas. Próxima. Shoot. Shoot. Esse é o verbo gritar. Você acha que deve gritar o tempo todo? Dá uma olhada. E o último é help your mother. Ajude a sua mother. E aí, gente? Liga tudo e depois você vai ver se é yes ou no. Se você pode ou não fazer, beleza? Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo gigante pra vocês. Big kiss so much. I miss you guys. See you next week. Bye, bye.